opinião sobre essas mudanças que têm acontecido aí ao redor do mundo, né? A gente tem visto ultimamente várias notícias falando, por exemplo, da influência da guerra da Ucrânia, de uma possível crise que está para vir, aumento da inflação em países importantes como Estados Unidos e Canadá e vários lugares na Europa também. Então, tem várias coisas acontecendo ao redor do mundo. A gente tem visto o preço da gasolina, por exemplo, subir bastante. E claro que eu vou colocar isso no contexto do Canadá. Porém, eu acho que muita coisa vai se relacionar e você que já mora no Canadá vai conseguir usar essa ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês muito de uma maneira muito intuitiva, muito legal e eu acho que vai ajudar você também talvez até entender melhor o que significa inflação, como é que isso afeta o nosso dia a dia, dado que tá todo mundo falando disso nesse momento, né? Seja se você está querendo comprar uma casa, se você vai no mercado, se você abastece seu carro. Eu, por exemplo, se eu parar para pensar, um ano atrás eu enchia o tanque com US$ 60 mais ou menos, hoje com US$ 100 eu preciso encher o tanque. Então, isso coloca um pouco em perspectiva essa questão de quanto que vale o nosso dinheiro, né? O quanto que está valendo cada produto. E as coisas nunca sobem, né, no mercado, a gente percebe muito quem vai regularmente. As coisas não sobem tudo igual, tudo ao mesmo tempo, então a gasolina sobe, às vezes sobe 10%, mas, por exemplo, frutas e legumes, eles não sobem tanto, às vezes laticínios tem um outro aumento, produtos, às vezes ferramentas que você tem que comprar, produtos para casa, produtos de limpeza, material de construção, então todos esses itens que a gente acaba comprando, né, alguns mais, outros menos, eles acabam entrando nessa conta da inflação. Mas mais importante até do que a gente parar e olhar e falar assim, mas está aumentando a inflação, o que que isso significa, o que que tem? Bem, o mais importante que isso é você saber de fato o quanto que isso vai afetar o seu dinheiro, quanto que se eu ganho US$ 1.000 hoje, comparado a US$ 1.000 há 12 meses atrás, um ano atrás, quanto de diferença isso vai dar, né? O quanto menos eu consigo comprar. Então, o governo do Canadá ele lançou uma ferramenta, eu vou mostrar aqui já já para vocês, e a gente consegue colocar os nossos gastos mensais aproximados, né, obviamente, e ele dá o quanto você foi afetado pela inflação. Se você está acima da inflação, que considera todos esses itens, material de construção, gasolina, considera eletrônicos, considera uma infinidade de produtos de dia a dia, de produtos que a gente precisa às vezes para casa, para o carro, e a partir disso, baseado nesse preço médio, né, nesse preço que eles colocam de cada um dos produtos, eles conseguem atribuir um valor de inflação. E para você pode ser diferente, porque, como eu disse, produtos diferentes sofrem alterações diferentes. Então vamos acompanhar aqui, eu vou colocar aqui mais ou menos alguns dados meus, vocês vão acompanhando, e se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Então, se vocês quiserem fazer esse cálculo, vocês querem ver o quanto vocês foram impactados pela inflação, então é só você clicar no link abaixo. Então vamos lá. E aqui está o site, então, esse site aqui, Personal Inflation Calculator, então, né, calculador da inflação pessoal. E aqui você pode colocar, né, se você quiser colocar somente o Canadá, você pode colocar o Canadá. Eu vou colocar o Ontário, né, cada província também, embora a diferença seja muito pequena, cada província tem a sua, é, algumas particularidades, né? A inflação ela é vista de maneira diferente em diferentes regiões do país, assim como em diferentes produtos, né? A inflação é um número global, um número que diz muita coisa, mas que na verdade para cada um é uma coisa diferente, para cada lugar ela vai ter um valor diferente. Eu vou colocar aqui, por exemplo, né? Ele está pedindo aqui os meus gastos mensais. Vamos colocar aqui que eu gasto US$ 550 em compras ao longo do mês. E aqui agora você já vê que
ele já começa a calcular, né? Baseado nesse único custo que eu coloquei, ele já começa a calcular. E você vê, por exemplo, que em março de 2017, abril de 2017, é, a inflação em produtos de mercado, né, em groceries, né, que seria produtos alimentícios, diminuiu bastante, diminuiu bastante. Então, nesse momento aqui, a minha inflação pessoal teria sido legal, porque na verdade o preço desses produtos diminuiu, produtos de mercado. Obviamente que a gente não consome só as coisas do mercado. Então a gente vai colocar aqui em restaurante, vamos supor que eu gasto $100 de restaurante. Eu vou colocar aqui o valor do meu aluguel que eu pago atualmente. E utiliza, ou seja, né, energia elétrica, água, gás. Um valor médio aqui eu vou colocar mais ou menos uns $130, mais ou menos. Comunicações, né? Então, celular, vou colocar aqui mais ou menos $100. Aqui a gente realmente não tem nenhum gasto. Aqui você pode colocar outros gastos da casa. Eu não consegui pensar em nenhum, mas eu vou colocar $50, às vezes, de algum tipo de manutenção que a gente tem que fazer em casa, algum produto que a gente tem que comprar. Roupas, vamos supor aí que também a gente gasta de $50 de roupa por mês. Gasolina, vamos colocar aí $150, dá mais ou menos 2 tanques. E aí você já começa a perceber aqui que o gráfico começa já a ficar um pouco mais parecido com a linha azul, né, que é o índice de inflação oficial. Só que a gente percebe que em alguns momentos não é exatamente igual, né? Dá pra gente ver que o nosso índice de inflação aqui, por exemplo, ele está menor ainda. Vamos colocar mais algumas coisas. Transporte público nesse momento eu não uso. Remédios, aqui ele até coloca, né, ó, healthcare, né, então cuidados, né, da saúde. E aqui ele coloca remédios, óculos, dentista. Vamos colocar aqui que a gente gasta $50 de medicamento aí por mês, entre várias coisas, né, fazendo uma média no ano. Cuidados pessoais, né, então corte, isso aqui geralmente a gente não gasta muito, vou colocar uns $10. É, entretenimento, recreação. Então aqui você pode colocar o seu Spotify, por exemplo, você pode colocar o Netflix. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns $30. A gente não consome álcool, então para nós é zero aqui. E despesas anuais. Então aqui, ó, é o quanto que a gente gasta de coisas para casa, né? Até ele coloca aqui lavadora. Se você comprou algum eletrodoméstico, então ele dá como exemplo aqui lava-louça, sofás, utensílios, né, e pratos, conjuntos de jantar, né? Lençol, se você comprou um cortador de grama. A gente não tem uma casa, a gente geralmente não tem esse tipo de gasto, então não tem nada pra gente. Equipamento audiovisual, a gente também geralmente não gasta com isso, mas eu posso colocar um gasto anual de $50, alguns investimentos que a gente faz. Computador a gente também não faz nada. Aqui, manutenção do veículo, aqui eu vou colocar uns $600 no ano, talvez até seja um valor mais fidedigno. Também nunca medi. A gente tem carro faz pouco tempo aqui no Canadá, a gente não comprou logo que chegou. Então também não sei estimar ainda exatamente. Aqui é seguro do carro, eu vou colocar mais ou menos o valor do seguro que a gente tem. E aí, hotéis, transporte, vamos colocar que se a gente viaja algumas vezes no ano, vou colocar uns $350 de viagem. E, bem, a gente não comprou nenhum veículo nem nada, então aqui a gente tem uma média, ele consegue dar aqui, ó, mês a mês, qual foi o meu índice de inflação pessoal e comparado com o oficial. E vamos ver aqui o índice, né? E aí você vê que meu índice ele acaba chegando bem próximo até, né? Pelo menos nesses últimos 2 anos, eu vou colocar aqui, ele fica bem próximo ao índice de inflação oficial do país. Porém, se a gente pegasse de 2012 aqui, né, até mais ou menos 2017, você vê que a minha inflação seria muito maior, seria maior do que
do que o oficial do Canadá. E o que que isso significa na prática? Significa que se eu tivesse comprando a mesma cesta de produtos todo mês, eu seria mais impactado pelas mudanças de preço do que outras pessoas que tivessem um padrão de consumo diferente do meu. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que gosta de beber vinhos, gosta de comprar cerveja regularmente, eu posso colocar às vezes $200 aqui e você vê como isso impacta no, na curva e como isso impacta no índice de inflação. E a partir disso dá para a gente ver, por exemplo, que o álcool, né, álcool, tabaco, são produtos que possuem, eles acabaram sofrendo mais com a inflação do que outros tipos de produto. E normalmente acontece, existem produtos que sofrem mais, que têm um impacto maior com o aumento de preço. Então, você pode brincar um pouco, se você quiser reiniciar, falar assim, vamos fazer uma outra simulação, você pode clicar aqui no botão Reset e ele vai colocar tudo para zero de novo. Então, você pode brincar, você pode experimentar, e se eu gastasse $100 a mais disso, e se eu tirasse $100 daqui, como é que isso impactaria? E você pode brincar muito com isso. Se você quiser saber de onde que vem os dados, está tudo aqui. E, claro, se você às vezes quiser colocar em francês, você pode colocar aqui e você também vai ter exatamente a mesma ferramenta, agora tudo em francês, e pode usar também da maneira que achar mais divertido. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Se você gostou do vídeo e acha que a gente está merecendo, pode deixar um like, pode se inscrever no canal. Vai ser sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, um grande abraço e até a próxima.